Olá, meus amigos, voltamos, sou Mauro Nunes do canal O Combatente e voltamos com um novo estudo sobre a fé. Meus amigos, sobre a fé e também a graça de Deus. Vamos focar mais na parte da fé. A graça nós abordaremos no contexto da fé, mas deixaremos para um outro dia uma abordagem mais completa. Tá? Em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vejam bem, vamos prestar bastante atenção nesse texto, porque ele é muito controverso, é de difícil entendimento. Tá? Nós precisamos fazer uma reflexão no Espírito para entender esse texto. Tá? Então o texto diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha, vejam bem, nós somos salvos pela graça. Tá? Mas aí vem um porém, né? Aí vem uma imposição, por meio da fé. Olha, então quer dizer que se é por meio da fé, sem a fé eu não chego na graça que nos salva. Tá? Então, na graça como salvação. Agora vejam bem, né? As pessoas costumam dizer, olha, a graça é um favor imerecido. Tá? Então, a graça como favor imerecido não é a graça, a salvação que nós receberemos na eternidade, que esse é dom gratuito de Deus, mas para aqueles que perseveraram na fé, por meio da fé. Tá? Então esse texto diz, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. As pessoas leem o texto e pensam que o que vem de Deus é a fé. Não, a fé não vem de Deus. O que vem de Deus é a graça, o dom de Deus é a graça. A graça é a sua misericórdia, que nós, sem merecermos, recebemos a graça. O dom de Deus, ele tem o dom de ser misericordioso. Graça é misericórdia. Então ele tem misericórdia de nós e nos apresenta um plano de salvação em Cristo. Isto é a sua graça, a graça revelada. Vejam que o texto bíblico diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo. É? Então nós precisamos entender os diversos contextos da graça. Esse texto não está falando que a fé é dom de Deus, está falando que a graça é dom de Deus. Que a graça faz parte da natureza divina de Deus, da sua natureza. Então ele é misericordioso e quer nos salvar. Então ele nos revela a sua graça, a sua misericórdia, num plano de salvação que se consuma em Cristo. Nós, por meio da fé em Cristo, no seu plano de salvação, nós alcançamos a graça que nos salva. Então esse é o dom gratuito que nós alcançamos. É um plano de salvação, são as Escrituras. A graça revelada são os Evangelhos. É aquilo que Cristo consumou na cruz. Mas a graça imerecida, né? Vejam bem, a graça imerecida é aquilo que Ele nos resgatou, né? Pelo pecado original, do pecado de Adão. O pecado de Adão se espalhou para toda a humanidade, mas por Cristo termina o pecado de Adão e nós recomeçamos a criação. Nós fazemos parte da nova criação. Por isso, Ele é o segundo Adão. Então em Cristo tudo recomeça, é a restauração. Então vejam bem, né? Então a graça imerecida que chega a todos nós é nós sermos perdoados do pecado de Adão. Se nós nascemos e passamos por essa vida sem pecar, né? Sem pecar, então nós seríamos salvos. Porque nós não teríamos pecados nossos. Seria apenas o pecado original, o pecado da criação que passou para todos. Mas esse foi destruído na cruz. Então terminou a inimizade da carne, da nossa natureza,
Né? No próprio texto de Efésios aqui também diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, que consistiam em rituais, né? Sacrifícios de animais, né? E outros tantos rituais que haviam antes de Cristo. Então ele cancelou tudo isso, né? Vejam que quando Jesus morreu, as cortinas do templo se rasgaram. Terminou o impedimento que havia para que chegássemos, né, ao lugar sagrado, para que nos comunicássemos com Deus, para que a gente buscasse a salvação sem intermediários. Então está aberto para todos. Acabou as ordenanças, né? Acabaram-se os rituais. Nós podemos fechar a porta do nosso quarto e fazer a nossa oração e clamar a Deus por misericórdia. Né? Então vejam bem, pela graça sois salvos. Né? Então a graça que Cristo cumpriu na cruz foi aquela que exterminou com a inimizade da nossa natureza com Deus. Nós passamos a viver em Cristo. Né? E estamos religados com Deus e viver em Espírito. Tá? Então, nós precisamos perseverar nesse viver em Espírito. Isso é fé. Perseverar é ser fiel até o fim. Eu conheço as Escrituras, eu aceito como verdade que me foi revelada, que tem um plano de salvação em Cristo, que me leva à ressurreição, e vivo, persevero nesse plano até o fim, até os últimos dias. Porque cada um de nós é responsável pelos pecados que cada um de nós comete. Antes a morte reinou, né? Diz que a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo até sobre quem não tinha pecado. Eles eram condenados e serão julgados pelas suas obras. E não pelo Espírito. Porque a morte reinava, ela passou a todos. Então ela reinou até a lei. Mesmo os pecadores ou sem pecados, não importava, a morte reinava até ali. Eles não sabiam que estavam cometendo pecados e estavam reféns daquela situação. A lei veio para mostrar o pecado, mostrar a vontade de Deus. Mas como o homem é de uma natureza carnal, ele não conseguia cumprir essa lei. Então nós cumprimos a lei em espírito, vivendo pela fé, perseverando na verdade que Cristo nos ensinou. Né? Vejam bem, né? Vou ler um texto aqui que fala sobre Noé, antes de Cristo ter vindo. Né? Que diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Tá? Vejam bem, essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vejam, ele era justificado em si mesmo. Né? Ele era justificado em ser bom, porque, né, Deus o ensinava. Ele não tinha o Espírito Santo, que nem hoje, né? Mas eram manifestações esporádicas. Né? Deus guiava, mostrava o caminho, mandou construir a arca, mandou isso, e ele ficou fiel naquilo que Deus ensinou. Né? Tanto que construiu a arca, enquanto todos os outros não acreditavam. Então ele achou graça diante de Deus por ser fiel. E hoje não é diferente. A nossa fidelidade em Cristo é que nos levará à salvação. Nós temos que perseverar até o fim no plano de salvação que Ele nos apresentou. A nossa arca é espiritual. A nossa arca é o próprio Cristo. Isto que nos levará à salvação. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas pensam que fé é apenas acreditar. Mas fé não é acreditar. Fé é muito mais que acreditar. É crer e perseverar nisso que eu creio, até o fim. Vejam que Hebreus 11 diz, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vejam bem. Então, fé é o firme fundamento. Uma coisa firme é uma coisa que eu tenho certeza, eu aceitei como verdade e eu não vou arredar o pé dessa verdade. Então eu tenho certeza. Fundamento das coisas que se esperam. Olha, eu vejo fundamento nisso. Né? Fundamento significa que não é uma coisa banal, que é uma coisa que eu entendo, que eu compreendo, uma coisa lógica, uma coisa racional. Entendeu? Uma coisa fundamentada na razão. Porque se eu não tenho uma fé fundamentada na razão,
no primeiro momento de dificuldade, eu vou arredar o pé da fé e vou procurar solução em outro lugar. Eu abandono Cristo, eu abandono seus ensinamentos, eu abandono Deus e vou procurar em outro lugar a solução dos meus problemas. Então vejam, a fé é preciso certeza, fundamento, razão, lógica, para que a gente espere aquelas coisas que nós não vemos. Então nós acreditamos nas promessas, né? Nas promessas de Deus, para que façamos parte da sua natureza divina. Nós antecipamos isso pela fé, no viver pelo Espírito. Bom, veja que aqui em Romanos 12:1, também diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Veja bem, sacrifício vivo é o viver pela fé. Então eu tenho que dedicar a minha vida a viver pela fé, por aquilo que eu entendo que o Espírito Santo me dá entendimento. Então eu vivo pela fé, eu vivo em Espírito. Esse é o meu sacrifício vivo. Eu tenho que perseverar até o fim. Eu tenho que carregar a minha cruz. Então, ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vejam bem. Então nós não podemos abrir mão da razão e do entendimento. Só que nós precisamos entender as Escrituras e só o Espírito Santo pode nos dar o correto entendimento disso. Então, vejam bem, ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Vejam bem, renovados, né? Nós precisamos renovar o nosso entendimento segundo o Espírito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, nós sabemos, né, que nesse texto de Romanos 12, né, Paulo fala sobre os dons do Espírito, né, e para que servem, né, esses dons. Então vejam bem, ele fala que o corpo de Cristo, a igreja, ela tem muitos membros. Cada um de nós é um membro desta igreja. E veja bem, e todos os membros, cada um tem uma operação, né? Nem todos têm a mesma operação, porque cada membro é importante em si mesmo, né? Para compor uma determinada função, determinado propósito no plano de salvação. Só que nós alcançamos esses dons, né? Nós alcançamos esses dons pela medida da fé. Então eu vou ler mais um pedaço aqui do texto. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Vejam bem, a graça aqui não se trata da graça da salvação, mas uma graça que nos dá para cada um de nós uma capacitação para levar a palavra de Deus, para contribuir no plano de salvação para todas as pessoas. Cada um de nós, como membro desse corpo, tem um papel a desempenhar. Então, assim como cada um de nós somos muitos membros, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Mas vejam bem, o que seria a medida da fé? A fé pode ser medida? Pode. Então Deus nos dá um propósito a desempenhar nessa função da salvação de acordo com aquilo que nós somos capazes. Então Ele não nos dá fé, mas é segundo a medida da nossa fé que nós desempenharemos o papel que nós temos, o propósito que nós temos que cumprir. Então a medida da fé é a nossa capacidade de perseverar no cumprimento da vontade de Deus. A medida da fé, ela é medida em cada um de nós, na minha fidelidade ao propósito de Deus. Essa é a medida da fé. Então, Deus nunca vai me dar um papel a desempenhar maior do que aquele que eu posso fazer. Porque eu não estou disposto a fazer, a minha fé não é suficiente para fazer esse papel, para desempenhar esse propósito. A medida da fé é esta. Então nós temos que cada vez ouvir mais da palavra,
Porque é pelo ouvir da palavra que a nossa fé aumenta, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu entendo, quanto mais discernimento espiritual eu recebo, mais fiel eu fico. Porque eu tenho essa verdade em mim, eu compreendo as Escrituras, eu consigo saber do plano de Deus na minha vida. Então eu posso desenvolver esse papel, esse propósito de Deus. Então cada um de nós tem um dom, segundo a graça que Ele nos dá. Mas essa graça que Ele nos dá para desenvolver o propósito é segundo a medida da fé. Então ele diz ao apóstolo Paulo, para nós procurarmos os melhores dons. Né? Mas esses dons então significa que nós devemos perseverar na fé, cada dia mais, para que a nossa fé aumente cada vez mais e a gente desenvolva o propósito de Deus em relação aos outros, aos nossos irmãos. O texto bíblico diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos trabalhar a fé em nós. Né? Olha, aparecem inúmeras dificuldades todos os dias. E as nossas capacidades de aguentar as pressões do dia a dia, né, se tornam cada dia mais difíceis. Né? Cada dia mais complicado. E muitas vezes nós fraquejamos por não buscar pelo Espírito de Deus, por não perseverar na nossa fé. Muita gente diz, olha, eu tenho fé e não sou curado. Eu tenho fé, mas não alcanço uma graça, não alcanço uma bênção. Né? Mas muitas vezes o propósito de Deus não é este. Não é nos curar fisicamente, não é nos dar um bem material, não é nos socorrer, né? Em qualquer besteira que às vezes a gente fica pedindo. É buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É? Então muitas vezes o propósito de Deus não passa pela nossa cura. Deus sabe o que é melhor para nós. Né? E não é porque eu tenho fé que eu não vou passar pela doença, pela morte. Eu tenho que permanecer passando pela morte, pela doença, com fé, sem arredar o pé da salvação. E isso é fé. Fidelidade até o fim. É isso que nós temos que ter claro na nossa mente. Né? A fé não significa que devemos ser curados. Né? Que nós devemos receber alguma coisa. Mas sim que nós devemos perseverar cada vez mais. Né? Se for da vontade de Deus, nós seremos curados. Se aquilo serve para o propósito de Deus, que nem quando Cristo curou, né, o cego, por exemplo, né, que ele disse que aquilo era tudo para o propósito de Deus, para mostrar o poder de Deus. Né? Então tem um propósito. A nossa cura se dá em Cristo, na restauração, na ressurreição. Ali nós seremos curados da humanidade, pois seremos imortais, seremos incorruptíveis, porque carne e sangue não entram no céu. Então nós temos que perseverar nisso. Nós temos que perseverar nas promessas de Deus para nós. É isso, meus amigos. Voltaremos, porque o assunto é complexo e bastante extenso. É difícil abordar em um vídeo apenas todo o contexto que a gente precisa para entender os textos bíblicos. Assim como outros textos que nós temos abordado em outros vídeos anteriores, são difíceis. Né? Então eu peço a vocês, meus amigos, que vejam os nossos vídeos, porque todos são interligados e vão se completando uns nos outros, assim como os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo. Cada um tem uma função e nós nos completamos uns nos outros. Eu não sou dono de toda a revelação, você também não. Né? Eu posso ser a mão, você pode ser o pé, você pode ser a cabeça. No corpo de Cristo, cada um tem uma função. Cada um é um membro. E esses membros, eles têm uma função de acordo com o propósito de Deus para cada um de nós. Grande abraço, meus amigos. Nós voltaremos em um novo vídeo na próxima semana.